Olá, o meu nome é Paula Marques, sou terapeuta holística e hipnoterapeuta e hoje quero falar sobre mitos da hipnose. E então o que é que acontece? Muitas pessoas têm medo de vir fazer hipnoterapia porque ao longo dos anos foram ouvindo muitas histórias, foram vendo também espetáculos de hipnose e ficaram com as ideias erradas sobre o que é hipnose. E é também passado muita fantasia, muita falsa informação sobre o que é hipnose. E então hoje, neste vídeo, eu quero falar de o que é verdade e o que é mito na hipnose. Para também, não é, tirar esses medos das pessoas, essas limitações, porque a hipnose, utilizada em terapia, é uma excelente ferramenta de ajuda em processos terapêuticos para ajudar as pessoas a conseguirem melhorar o seu estado de bem-estar, equilíbrio, saírem de traumas, de medos, de ansiedade, etc. Então o que é que acontece? Vamos lá desmistificar um pouco isto, não é? Quando as pessoas iam ver espetáculos de hipnose, não é? Um hipnotizador, o que é que acontece? O hipnotizador está a fazer um show, não é? Então ele quer se mostrar como alguém de poder, alguém poderoso, que está ali quase como que a fazer uma magia, não é? E que ele tem o poder de controlar as pessoas, não é? Então passa essa imagem que o hipnotizador tem superpoderes e que consegue controlar a mente das pessoas e consegue fazer o que quiser das pessoas, só que isso não é bem assim. Então o que é que acontece? As pessoas, realmente a hipnose é uma ferramenta que se usa e que as pessoas, quando vão para cima de um palco, elas já sabem que vão fazer um espetáculo, não é? A pessoa, a partir do momento que se oferece como voluntária para subir acima de um palco, ela já vai com essa perspectiva de que vai ajudar a fazer um show, um espetáculo, não é? Então ela vai aberta à experiência. E como vai aberta, quando o hipnotizador lhe vai dando algumas sugestões, ela facilmente aceita e entra no estado dito de transe, porque ela está aberta à experiência. E podem-me dizer, mas ele diz para a pessoa fazer de galinha e ela faz, ele diz para a pessoa andar a gritar e ela grita e faz papéis ridículos. Sim, é verdade, ela faz. Mas porquê? Porque ela sabe que está a fazer um espetáculo e ela sabe que aquilo não tem nada de mal para a sua integridade, para os seus valores, para a sua essência. Então não tem problema nenhum ela estar em estado de transe e o hipnotizador dizer para ela gritar, para ela fazer de cachorro, para ela fazer de galinha e fazer esses papéis ridículos, porque ela sabe que está num espetáculo e que não tem problema nenhum de fazer o que ele está a mandar, entre aspas. Agora imaginem que a pessoa, apesar de estar lá, e ela até estar em estado de transe, porque ela se permitiu a isso, porque as pessoas que vão lá para o palco e que dizem eu não me vou deixar hipnotizar, não deixam, não é? E ficam despertos. Mas aqueles que estão abertos à experiência e que se deixam entrar em transe, não é? Se imaginem que o hipnotizador dizia algo que era contra os princípios da pessoa, contra os seus valores morais, imaginem que de repente diziam para uma mulher se colocar toda nua, se ela não tivesse complexos até poderia fazê-lo, não é? Mas se fosse uma mulher que para ela isso iria contra os seus valores morais, não é? Ela com certeza que iria abrir os olhos e não iria fazê-lo, porque isso iria mexer com a sua essência interior. Então,
O hipnotizador no espetáculo não tem tanto poder assim, está bem? É a própria pessoa que se permite entrar e que aceita fazer o processo, porque para ela não tem nenhum conflito, nenhum mal-estar, não vai prejudicá-la em nada. Por outro lado, em terapia é totalmente diferente. Não é? Em terapia nós não estamos a fazer um show, nem queremos colocar a pessoa em posição de ridículo. Não é? É totalmente diferente. Nós usamos essa ferramenta para a pessoa conseguir aceder ao seu interior, aceder a memórias, aceder a sentimentos, emoções, para ela conseguir desbloquear emoções, desbloquear traumas, conseguir fazer alterações da maneira como interpretou de forma errada, digamos assim, no passado certas situações e conseguir alterá-las para que o passado dessa pessoa não tenha tanto peso na vida da pessoa, não é? Porque nós não vamos apagar o passado. Enganem-se quem pense que vai fazer hipnose e que vai apagar o passado. Não apaga. A história que nós vivemos foi a que nós vivemos, não é? Mas vamos tirar toda essa força, essa carga negativa de peso que esteja a bloquear a pessoa, que esteja de alguma forma a impedir que a pessoa viva bem o seu dia-a-dia no presente e que possa ter uma vida bonita no futuro, não é? Tirá-la dessa prisão, digamos, de situações do passado em que a pessoa ficou presa àquela dor, àquela mágoa, àquele sofrimento, àquele medo. Então, na terapia, né, nós usamos a hipnose como ferramenta de ajuda para a pessoa realmente entrar nesse estado de transe e conseguir ter acesso a todas essas emoções, sentimentos, percepções, entrar também no seu subconsciente e assim podermos ajudar nesse processo de cura da pessoa. E vocês podem me dizer, mas então e como é que é essa história do transe? Reparem, o transe, as pessoas também têm uma visão um bocadinho errada do que é o transe, não é? Na hipnose é um transe natural, não é um transe como as pessoas que tomam drogas e que entram ali nos estados de alucinação, não é? Na hipnose, as pessoas quando entram em estado de transe, que se fala, é elas entrarem num estado tão focado no seu interior que acabam por realmente se desligar aqui do exterior e das situações do presente, porque estão muito focadas no seu interior ou naquela memória ou naquele sentimento, e isso faz com que faça essa alteração. E vocês, se repararem, todos os dias nós entramos em transe de forma natural e espontânea. Se vocês conduzirem, com certeza que já houve alturas que vocês foram de carro a fazer um certo percurso e que quando chegaram ao final não se lembram de ter feito uma parte do percurso, não é? Porque estavam a pensar em alguma coisa, estavam distraídos com algo e acabaram por sair do foco da estrada e estavam noutro lugar. Isso é um estado de transe. Também muitas vezes quando as pessoas, por exemplo, estão muito focadas num programa de televisão, e costuma-se ver isso mais até nas crianças, não é? Estão tão focadas que nós podemos falar com elas, pode acontecer alguma coisa à roda e que elas não se apercebem, não veem, porque estão completamente focadas. Isso é um estado de transe. Então, a hipnose não é nada de sobrenatural, nada de muito fantasioso. Ao longo dos anos é que se foi criando essa imagem, muito pela parte da hipnose de espetáculo, não é? Que a hipnose era assim uma coisa, não é? Que chegávamos ali com um superpoder e que hipnotizávamos as pessoas. Também há muitas pessoas que têm medo de fazer hipnose porque havia a história que se contava que imagina que estás hipnotizado ou hipnotizada e que o hipnotizador ou o terapeuta que hipnotiza, não é?
Se ele morre ou se lhe acontece alguma coisa, depois nunca mais sais da hipnose, ficas para sempre hipnotizado, não é? E as pessoas acreditam nisto, que é peço desculpa, mas uma grande tolice. Também é um grande mito da hipnose, porque realmente a pessoa, por mais seja um transe leve, um transe médio, um transe profundo, das três formas, o máximo que pode acontecer é a pessoa adormecer e depois acordar, que é o que, por exemplo, nós todos os dias vamos dormir e depois acordamos. Então, a pessoa, mesmo que esteja em transe, vai acabar por despertar. Pode ficar ali até um pouco, pode adormecer e vai acabar por despertar. Não existe essa coisa da pessoa ir para o lado de lá e nunca mais voltar. Então, é um grande mito que existe na hipnoterapia, no mundo da hipnose, é esse. Também as pessoas têm muito medo de contarem os seus segredos. Ai, e se eu estou lá hipnotizada e se me perguntam coisas, eu vou contar aquelas coisas que eu não quero que ninguém saiba, que são os meus segredos mais íntimos. Isso também não acontece. Porque se a pessoa não quer contar, ela nunca vai contar, a não ser que nesse estado de transe o seu interior perceba que não há problema nenhum em contar. E aí a pessoa conta, porque a pessoa percebe que não há realmente, se calhar era um preconceito que a pessoa tinha, um medo que a pessoa tinha de contar, não é? E a pessoa percebe que não há esse medo, esse preconceito e que pode contar. Não existe perigo nenhum em contar. Agora, a partir do momento que a pessoa decida que não quer contar, por mais que faça hipnose, a pessoa não vai contar, está bem? Só conta se a pessoa sentir realmente essa confiança e essa vontade de contar. E não porque seja obrigada, influenciada, ou não é? Ou que realmente vá contra a sua vontade e que vá contar as suas coisas. Isso também não acontece na hipnose. Deixem-me ver aqui outro grande mito. As pessoas também acham que, algumas acham que no estado de hipnose ficam desmaiadas, outras acham que ficam a dormir, mas reparem, isso também são mitos, nada disso acontece. O que tem é que a pessoa fica tão relaxada, a sentir-se tão bem, que o corpo dela relaxa tanto que ela acaba por ficar ali de olhinhos fechados, mas é porque está relaxada, em nenhum momento ela está a dormir. E em qualquer momento a pessoa, se quiser, abre os olhos e para a terapia, por exemplo, se for um processo de terapia. O que é que acontece? Às vezes as pessoas realmente estão nesse estado, não abrem os olhos porque elas estão a sentir-se muito bem, super relaxadas, muito leves, e estão num estado tão bom que realmente não lhes apetece estar a abrir os olhos, estarem mais rígidas, não é? Então elas ficam assim relaxadas, mas não estão a dormir, não estão desmaiadas. Elas conseguem ouvir tudo como a pessoa lhe diz, elas conseguem ouvir se passa carros na rua, se há um bater de portas, se elas quiserem a qualquer momento abrem os olhos, veem o que é que acontece. E se em algum momento houver alguma coisa estranha, elas podem parar o processo de terapia e sair do estado de hipnose. Por isso não existe esse perigo, esse risco, que também é um dos grandes medos que as pessoas têm de vir fazer hipnoterapia, neste caso. Também há pessoas que acham que, por se lembrarem de tudo o que aconteceu numa sessão de hipnose, que não foram hipnotizadas. Isso é muito engraçado. Porque há pessoas que têm medo de fazer a sessão e de não se lembrarem de nada, né? Terem quase como uma amnésia. Isso não é muito comum, porque pelo menos no meu trabalho, o meu objetivo é que as pessoas se lembrem dos processos. Não tenho como objetivo que elas se esqueçam das coisas, porque não é? Eu trabalho com a hipnose intermédia para que as pessoas possam fazer os seus processos, possamos falar, elas possam resolver as situações que as incomodam, e então
é de todo importante, não é? Que a pessoa se lembre do que fez, como é que se sentiu. E então há pessoas que acham, mas eu lembro-me de tudo, então a hipnose não funcionou porque eu estava desperta. Não! O objetivo é mesmo esse, da pessoa se lembrar e de fazer os seus processos. Claro que existe aquela hipnose mais profunda, em que a pessoa está tão relaxada que a pessoa realmente não lhe apetece falar, está mesmo ali, não está a dormir, mas está realmente muito relaxada, e que nós podemos colocar a informação útil para a pessoa. Mas no meu caso eu não gosto de trabalhar com esse tipo de hipnose, não é? Porque eu acho que só estar a debitar informação, a pessoa até registra, mas ela não fez uma transformação interna, não é? É como nós temos ali um bloqueio, e depois vamos colocar muita informação, mas o bloqueio não saiu dali. Claro que vai haver melhoras, porque a pessoa recebeu toda aquela informação, mas o bloqueio continua lá e em alguma hora o bloqueio vai dar sinal, não é? Então eu gosto de trabalhar com hipnose intermédia. Porquê? Porque a própria pessoa é que vai desbloquear os seus nós, é que vai desbloquear os seus medos, os seus traumas, e com isto vai fazer um trabalho mais permanente de transformação interna. E nesse sentido, não é? A pessoa vai se lembrar do que fez e o objetivo é mesmo esse. Também é muito comum as pessoas confundirem a regressão com a hipnose. Tem muitas pessoas que chegam aqui, eu quero fazer uma sessão de regressão. Eu quero fazer uma sessão de regressão. E eu não faço. E vocês vão dizer, então não fazes? Não, não faço. E porquê? Porque as sessões de regressão tornaram-se uma moda e tornou-se até um perigo para as pessoas e tornou-se um negócio de fazer dinheiro. Então as pessoas fazem sessões de regressão muitas vezes, porque a pessoa vai lá, paga uma sessão, tudo bem que ela até pode ter acesso a alguma informação, mas muitas vezes essa informação pode ser mais prejudicial para a vida da pessoa do que benéfica. Além disso, reparem, as pessoas, não é? Quero ver uma regressão, quero ver quem eu fui numa vida passada. Não é? Mas as pessoas estão à espera de ver serem uma rainha, serem uma, sei lá, uma Cleópatra, serem, não é, um guerreiro, serem assim alguém importante, não é? Mas as pessoas esquecem-se que podem ir ver uma regressão da sua vida e de repente terem acesso a informações bastante traumáticas. As pessoas podem ver que eram assassinos, que eram prostitutas, podem ver que fizeram crimes, ou podem ver que pessoas que nesta vida são familiares, mas que no passado eram os seus inimigos e que os maltrataram. E então todas essas informações vai acabar por, muitas vezes, destabilizar a pessoa, trazer-lhe muito mais problemas para a sua vida, porque reparem, a pessoa já tem problemas nesta vida, não é? Já tem muita situação para resolver nesta vida. E se a pessoa ainda não conseguiu resolver as situações da sua vida atual e ainda vai buscar problemas de vidas anteriores, ainda fica com uma carga a mais, não é? E então eu acho que isso é muito contraproducente, fazerem sessões de regressão sem mais nem menos, sem prepararem a pessoa. A pessoa pode não ter estrutura emocional, estrutura mental para assistir a uma situação de regressão, para ver o que é que lhe aconteceu numa vida passada, não é? E ela nem sequer é preparada, porque faz uma sessão única, não é? Reparem, para mim, isto não é nada de profissional. Acaba por ser um ganhar dinheiro fácil e muitas vezes à custa do bem-estar das pessoas, porque já ouvi muitas pessoas a me contarem que fizeram uma regressão e que ficaram-se a sentir muito mal, ficaram desequilibradas, ficaram com problemas, levaram meses a melhorar, enfim, uma série de situações. E isso não é
profissional, a meu ver, não é ético, mas pronto, é o que é. Então, a regressão não é hipnose. Uma coisa é realmente fazer essa técnica da pessoa ir lá atrás, está bem? A regressão poderia ser chamada uma técnica dentro da hipnose, digamos, um exercício que se faz dentro da hipnose, que é ir atrás no tempo. Um processo de hipnoterapia, a meu ver e da forma que eu trabalho, deve ser feito primeiro com algumas sessões onde se coloca um certo apoio, uma segurança na pessoa, para a pessoa ter ferramentas de apoio e de segurança, para poder depois lidar com situações emocionais de trauma, de medo, e que ela já não desequilibre ao ir trabalhar essas situações, porque ela já tem uma base ali de segurança, de proteção, digamos, emocional e mental, que vai permitir que ela trabalhe essas situações. Então, eu nunca iria fazer uma regressão numa primeira sessão. Eu, se fosse fazer uma sessão de regressão, iria ser para ir numa quinta ou sexta sessão, depois de já ter trabalhado todo o equilíbrio da pessoa, a estrutura emocional, a sua autoestima, o seu amor próprio, trabalhar uma série de fatores para a pessoa se sentir bem, estruturada, para ela depois poder ir aceder. E mesmo assim, eu não costumo fazer as regressões dessa forma. E porquê? Como eu digo, muitas vezes as pessoas têm já tanta coisa para resolver nesta vida, o acesso a ir aceder a informações do passado pode ser mais um problema do que uma solução. Então o que acontece é, e também posso-vos dizer que há pessoas que nós podemos tentar fazer uma regressão e a própria estrutura de defesa da pessoa, o inconsciente da pessoa, bloqueia o acesso e a pessoa não consegue aceder a informação nenhuma porque o seu próprio inconsciente a protege, porque não está pronto para aceder a essas informações. Então, o que acontece nas minhas sessões é quando a pessoa está pronta, ela própria faz esse processo e traz essas informações. Não preciso estar a provocar e levar a pessoa a lugares que ela não esteja pronta. Ela, quando está pronta, ela própria vai fazendo no nosso processo de terapia, quando estamos a trabalhar em transe, ela própria faz esse processo e acede a essa informação de uma forma natural, equilibrada e que lhe vai realmente trazer benefício, ela conhecer esse conhecimento, conhecer todo esse processo e trazer essas informações para ela. E então, esta parte da hipnose ser regressão também é um mito. E as pessoas hoje em dia vão muito pela curiosidade da regressão, mas pensem duas vezes, não vão de ânimo leve fazer uma sessão, porque isso pode-vos prejudicar mais do que ajudar, não é? Se quiserem fazer um processo, façam um processo terapêutico completo, do início ao fim, trabalhando as vossas situações, e aí fará sentido, se calhar, irem a processos anteriores para conseguirem realmente melhorar a vossa situação de vida. Para finalizar, existem ainda alguns mitos existentes. Uns são que há pessoas que acham que para eu ficar hipnotizada eu tenho que relaxar, eu sou daquelas pessoas que nunca relaxam, então a hipnose não é para mim. Isto também é um mito, porque reparem, nós quando estamos a trabalhar num estado de hipnose, as pessoas às vezes estão a ceder a momentos muito difíceis da sua vida, onde elas sentem raiva, sentem medo, sentem tensão, então elas estão tudo menos relaxadas, não é? E elas conseguem estar a fazer esses processos no estado de transe. Então não é necessariamente preciso a pessoa entrar nesse estado de relaxamento para fazer uma hipnoterapia. Também existe um medo, geralmente nas mulheres, se forem fazer terapia com um homem, não é?
de terem medo de ficarem no estado de transe e o terapeuta, não é, poder abusar delas. Quero-vos dizer que isso também não é algo que aconteça. Porquê? Reparem, podemos considerar o estado de transe como quando nós estamos naquele estado de sonolência que nós estamos nem acordados nem a dormir. Aquele estado ali intermédio que nos acontece, não é? Quando vamos dormir e ficamos ali num estado que nem sabemos se estamos a dormir, se estamos acordados, estamos ali assim um bocadinho não é? Naquele intermédio. E podem considerar o estado de hipnose como esse estado. E o que é que acontece? Se nós mesmo que estivéssemos a dormir, se alguém viesse para abusar de nós, nós iríamos despertar, não é? Se alguém de repente nos viesse agarrar, nós iríamos despertar, iríamos tentar nos defender. Claro que se a mulher não tiver força para se defender, não é? Mas isso, esteja num estado de transe ou não, a pessoa, ao despertar, não é? A pessoa, se não tiver força para se defender, em qualquer situação estaria em risco, fosse na rua, fosse onde fosse, não é? Agora, num estado de terapia de hipnose, a pessoa, mesmo que estivesse no seu estado de transe, se alguém lhe tocasse, se alguém a agarrasse, ela iria despertar exatamente como quando estamos a dormir, e se alguém nos tocasse ou agarrasse, nós íamos acordar. Nós não íamos ficar sempre a dormir e estarem-nos a tocar ou a abusar, não é? Então, num estado de hipnose é a mesma coisa. Não existe esse risco da pessoa estar hipnotizada e poderem fazer o que querem com a pessoa e a pessoa não se aperceber. Não. A pessoa, se alguém lhe tocar, ela vai sentir, e se alguém agarrasse ou tocasse, ela iria despertar e se defender. Também há pessoas que acham que as pessoas que são hipnotizáveis que são pessoas fracas, pessoas incrédulas, que uma pessoa que tenha força mental, que tenha poder mental, não é? Que não entra nesses jogos, que não se deixa manipular, não é? E acha que o facto da pessoa entrar em transe que é fraqueza. Mas pelo contrário, quero-vos dizer que pelo contrário. As pessoas que entram num estado de transe são pessoas que são seguras delas próprias, são pessoas que confiam e que estão abertas a essa experiência, estão abertas a fazerem essa experiência interna, a fazer esse processo de transformação. Não é? E as pessoas que não se deixam, não é? Porque são pessoas fechadas, pessoas que têm medo, têm receio, e têm receio do novo, têm receio de algo diferente, têm receio do que é que vai acontecer, não é? E então ficam ali a controlar e não se permitem experimentar. Então não fiquem com essas ideias pré-concebidas sobre a hipnose, porque a hipnose espetáculo é realmente aquele show. Está bem? Mas as pessoas, quando sobem para o palco, elas estão abertas e por isso o seu inconsciente, o seu ser, permite que elas façam esse processo. Num espaço de terapia, a hipnose é utilizada completamente de modo diferente, com o objetivo de ajudar a pessoa a trabalhar os seus medos, os seus traumas, os seus bloqueios e para ajudá-la a conseguir ter uma melhor qualidade de vida, mais equilíbrio e bem-estar. Então espero que este vídeo tenha-vos ajudado a esclarecer todas estas questões e queria-vos também convidar para dia 25 de novembro, agora de 2022, que vamos fazer uma live no meu canal do YouTube. Não é? Vai ser a Black Friday, no dia 25 de novembro, vou fazer uma live onde eu vou falar sobre como controlar a ansiedade e vou também apresentar o meu projeto, um projeto pago, onde eu faço terapia durante 2 meses com a terapia online. Não é? As pessoas têm acesso a materiais, vídeos, exercícios
e onde eu estarei a dar esse apoio durante 2 meses para as pessoas aprenderem a controlar a ansiedade, várias técnicas, vários exercícios para trabalharem o seu corpo emocional, mental, físico e espiritual. Então, se quiseres participar na live, subscreve o meu canal e está atento às novidades. E aqui embaixo, se clicares, vais ter acesso às minhas redes sociais, vais ter acesso também a um presente que tenho para ti. Se estiveres a ver este vídeo pelo meu canal do YouTube, vais ter aqui um presente que é o meu vídeo, ou melhor, é um áudio de relaxamento que podes usar para reduzir a ansiedade, para dormires melhor, para relaxares. Então fica aí esse presente. E obrigada por me assistires, por estares aí. Subscreve o canal, coloca um like no meu vídeo se gostares e ajuda-me a crescer e a divulgar o meu trabalho. Obrigada!